Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tranquilos? Vamos fazer aí uma revisãozinha, uma pequena previsão do que podemos encontrar lá nessa provinha, né? Provinha que eu digo assim, porque é uma prova tranquila, é uma prova, né, fácil de ser interpretada, certo? Por quê? Porque é o que eu venho falando para vocês. Eu tenho 5 itens, quando esses itens não são itens de probleminha, de cálculo, são itens teóricos, eu sempre irei encontrar 3 itens, 2 itens, 3 itens que são facilmente eliminados. São itens que são, assim, impossíveis, vamos dizer assim, fora do nosso contexto, do conhecimento. Então, quer dizer, ele deixa para você dos 5 itens 2, e em cima disso você vai trabalhar e aplicar o conhecimento e ver o que é mais lógico e tranquilo. Certo? Então, a gente vai trabalhar aí a parte de orgânica, tá? Como a gente fez no decorrer do ano. E, para a gente poder começar, pessoal, a gente vai ter 4 tópicos que eu sempre chamo a atenção também. 4 tópicos de como é essa prova, né? Primeiro, nós vamos ter uma questãozinha que ele vai descrever a molécula, vai falar lá no texto como é a ligação, como é a posição do ligante, qual é a disposição desse ligante no espaço, vai dizer se a molécula é quiral ou não, certo? E aí, em cima disso, você vai procurar essa molécula na alternativa. Essa é uma questão possível dentro da química orgânica, ou seja, identificação da estrutura descrita no enunciado. Tranquilo? No tópico 2, né, a gente chama atenção para o reconhecimento dos grupos funcionais. É outra questão muito provável, possível de acontecer. E aí eu chamo atenção que na semana você revise aquelas funções não muito comuns. Aquelas funções tipo um tio composto, um tio álcool, um tio éter, certo? É importante você observar essas funções que não são muito esperadas na prova. Porque o álcool, o aldeído, pode ser que caia, pode ser, certo? Como caiu na 2020, só que a prova de 2020, já comentamos, ela saiu um pouquinho fora do padrão devido ao momento, né? Ela saiu um pouquinho mais tranquila do que as outras. Beleza, então trabalhar os grupos funcionais daquelas funções que você, essa não cai, é essa que você tem que dar uma olhada, é essa que você, né, sabe menos, beleza? E aí nós temos, num terceiro tópico, isomeria. Só que um detalhezinho, pessoal, a isomeria, aí tem isomeria constitucional e estereoisomeria. Constitucional é a isomeria plana, a estereoisomeria é a isomeria espacial. A plana são aqueles 5 tipos que vocês já conhecem, função, cadeia, posição, metameria, tautomeria, e a estereoisomeria é a isomeria óptica. Cis-trans, né? A isomeria geométrica, a isomeria óptica, a isomeria espacial. Beleza. Só que a isomeria pode vir embutida lá no primeiro item. Quando ele descrever uma cadeia carbônica, ele dizendo que tal cadeia apresenta isômeros geométricos e a forma que ele está buscando é a forma cis. Percebe? Então, não necessário e obrigatoriamente ele vai cobrar de você a isomeria unicamente. Ele pode cobrar a isomeria falando que a cadeia é homogênea, que a cadeia é insaturada, que a cadeia apresenta um heteroátomo, coisa desse tipo, e ainda apresenta a isomeria geométrica e sendo o isômero procurado o isômero cis. Então, é o desenho da prova. E o quarto, pessoal, no quarto, a gente tem as reações orgânicas, certo? Reações orgânicas que ele pode cobrar aquelas tradicionais. Aí, quando falar em tradicionais, o que é que vocês têm? As tradicionais, a gente tem esterificação, é a que mais cai. Podem pegar e analisar as provas. Vocês vão perceber que aquela reaçãozinha do ácido com álcool dando éster e água, ela é a reação preferida deles. Só que ultimamente o que ele está te dando? Ele está te dando essa reação, está te dando
os produtos, né? Certo? E aí pede para você fazer a reação inversa, né? Qual é a reação inversa? É a hidrólise do éster. É o éster reagindo com a água para produzir o ácido e o álcool. Fica ligado na esterificação. A ida e a volta. Outra que é importante, transesterificação, produção do biodiesel. É uma boa para a prova. Produção do biodiesel, se não me engano, 2017. Então já tem um tempinho, pode aparecer de novo. E a oxidação. Oxidação de alcenos. Oxidação ácida e a ozonólise. Mais uma importante, saponificação, que faz um tempo que não aparece na prova. Então, a orgânica é o desenho aí. É isso. Esses 4 tópicos que vocês estão observando, identificação da estrutura, né? Ele descreve e você identifica lá no item. O reconhecimento dos grupos funcionais, isomeria plana, fica atento com esses termos que eu coloquei. Plana é o mesmo que constitucional. Se tiver que aparecer, vai aparecer o quê, pessoal? Vai aparecer constitucional. Vai aparecer estereoisomeria no lugar de espacial. Constitucional no lugar do plano. Beleza? Tranquilo. E as reações orgânicas, fixa, né? Foca nessas 4 que eu disse. Esterificação, transesterificação, oxidação de alcenos e saponificação. Aí a gente tem aí a base das 4 questões de orgânica, tá? É o que é esperado numa prova normal. Tá aí, uma questãozinha. Já coloquei o gabarito, tá? Para a gente poder ganhar um tempinho aí e ir rapidamente. E a gente já trabalhou coisa desse tipo na prova. Ele fala de um tensoativo. Lembrar o que são os tensoativos? Os tensoativos são detergente, sabão, os sais biliares lá na biologia, os sais biliares são tensoativos. O sabão, ele quebra a tensão superficial da água, diminuindo a tensão superficial. Por isso o mosquitinho, quando pousa na água, quando tem sabão, ele vai afundar, ele vai afogar. O palito, você coloca na superfície da água, ele fica boiando. Se for água e sabão, ele vai afundar. Por quê? Porque o sabão quebrou as ligações de hidrogênio. Então, o tensoativo é isso. O papel dele é quebrar as interações entre as moléculas daquela determinada substância. Se for água, tudo bem. Né? Se for o óleo, ele vai quebrar o óleo, ele vai surfactar. E aí, pessoal, aí o que a gente tem? Ele fala de um tensoativo, ó, ele não está cobrando nada de sabão. Né? Nada de detergente. Ele fala que tem tensoativos que apresentam, ó, diversos carbonos terciários na cadeia que corresponde à parte hidrofóbica. Olha, pessoal, a parte hidrofóbica é a cadeia carbônica. A parte hidrofóbica é aquela parte que só tem o carbono e hidrogênio. E ele tem diversos carbonos terciários. Pô, mas onde é que eu tenho carbono terciário? Eu tenho carbono terciário no item B, tenho carbono terciário no item C, tenho carbono terciário no item E. Muitos eu tenho o B e o E. Então, quer dizer, você já vai direto, ó, você tem essas 2 possibilidades. Mas ele ainda continua dizendo, ó, e é um tensoativo aniônico. Tensoativo aniônico é aquele que a carga, tá, que vai estar atuando na limpeza é negativa. Então, quem é tensoativo aniônico aí? Ó, o SO3, porque o Na vai sair. O Na não faz parte da limpeza. O Na é um espectador. Pronto. Na não vai limpar. Quem vai estar atuando na limpeza é o SO3, que são ânions. Então, a letra B, que está valendo para a gente, é um aniônico. Enquanto que na alternativa E, eu tenho a carga positiva associado à cadeia carbônica, então ele é um catiônico. Então ele não serve como alternativa. Eu tenho 2 alternativas que satisfaz até diversos carbonos terciários. Mas quando ele diz que
o tensoativo é um tensoativo catiônico, não serve para a gente, né? Ele diz que o tensoativo é aniônico. Então, a alternativa correta é a letra B de bola. Diversos carbonos terciários e aniônico. Então, guardem esse termo catiônico e aniônico, porque volta e meia ele aparece. E ele pode aparecer tanto para orgânica quanto para inorgânica, diferente aí. Outro detalhezinho importante que a gente tem é que quanto mais, aí ele pode até, ele poderia mudar o contexto e colocar entre os apresentados, né, qual seria biodegradável e qual não biodegradável. Gente, o detergente que não é biodegradável, ele tem ramificação. Tanto é que ele diz no texto que quanto, né, mais carbonos terciários, isso torna-se indesejável ao meio ambiente. Porque a ramificação atrapalha a degradação. Agora, não esqueça que todo sabão, olha o sabão aí, ó, um sabão de sódio. Todo sabão é biodegradável, porque esse R aqui, que é a cadeia longa, esse R é cadeia normal. Pronto. Então, falou em sabão, detergente, guardem isso. Cadeia normal, biodegradável. Cadeia ramificada, não biodegradável. Você vê, uma questãozinha que está cobrando a identificação da cadeia, a gente já foi lá para o sabão e detergente. E a prova, ela possibilita isso. Os textos são muito bons, tá? E aí ele vai cobrar uma coisa específica, mas se você explorar esse texto, você pode expandir aí e ter bons resultados. Beleza? Beleza. Então, vamos embora. O que a gente tem aí, pessoal? A gente tem uma questãozinha de 2020. Olha, mais uma vez, está dentro do tópico 1. O que é o tópico 1? Eu descrevo e você identifica. Ele fala, o microempresário, ramo de cosméticos, utiliza óleos essenciais, né? Óleos das essências, as fragrâncias, que quer produzir creme de fragrância de rosas. O principal componente do óleo de rosa tem cadeia poliinsaturada, mais de uma já é poli, mais de uma insaturação. E a hidroxila no carbono terminal. Pronto, descreveu, você vai lá e procura. Olha, eu tenho hidroxila no carbono, na estrutura 1, tem hidroxila na estrutura 2. Não tem hidroxila na estrutura 2. Por quê? Porque na estrutura 2 terminal, eu tenho um C-OH. Beleza? Ó, então, quer dizer, aqui encaixa na descrição, é o composto 1. Aí você fala, e o 3? Não, o 3 nem insaturação tem, pessoal. Não é assim? Então, você, quer dizer, é o que eu venho batendo e falei para vocês o tempo todo. Pessoal, olha para a questão, elimina aquilo que está assim, ó, descaradamente impossível para fazer parte. Não perca tempo, não. Você vai ficar com duas possibilidades. Olha aí, eu tenho o anel benzênico, uma cadeia cíclica, que é o anel benzênico, e a hidroxila. Cadeia cíclica não tem carbono terminal. Por quê? Porque você começa num carbono e vai parar nele de novo. Então você já elimina a molécula 4. E a molécula 5, mais uma vez, pessoal, o que você tem? Você tem uma carbonila. A molécula 2 e a molécula 5, representação de aldeído. Fica ligado nessas representações. Beleza? Tópico 2. Qual é o tópico 2? Reconhecimento do grupo funcional. Possibilidades boas, tá? O que eu tenho aí? Eu coloquei essa questão não pela dificuldade, né? Mas por quê? Por causa do tipo de reação. Ó, essa é uma questãozinha que fala do biodiesel, da produção do biodiesel. É uma reação muito importante. E no texto ele não vai estar falando, mas é uma reação de quê, pessoal? Transesterificação. O que é a transesterificação, pessoal? É a reação de quem? De um éster mais quem? Mais um álcool. Que vai produzir o quê? Que vai produzir um éster mais álcool. Olha só. E é o que tem aí, olha. Olha, ele pega o triglicerídeo, que é um óleo, que é a gordura,
Por isso bio, né? Porque vem do animal, vem do vegetal. Reage com quem? Com álcool. Vai produzir o quê? O que ele está procurando. Ele está procurando qual é a função do biodiesel. Que grupo funcional o biodiesel tem? Gente, olha, você produziu um éster e produziu um álcool. Ó. Você não vai dizer que o álcool é o biodiesel. O que é o biodiesel? É um éster mais simples do que aquele que você pegou. O que você pegou aqui? O que é isso? Isso é um triéster. É um éster complexo. Aí você vai quebrar esse éster, você vai transformar ele num éster mais simples e vai transformar em um éster mais simples, que agora você pode usá-lo aonde? Misturando ao diesel. O diesel é o derivado do petróleo. Aí quando você vem com uma parte que veio da gordura animal, do óleo vegetal, aí ele passa a ser o biodiesel. E aí ele vai diminuir os impactos, né, ambientais causados pelos fósseis, né? Porque o que vem do petróleo, aí não preciso entrar no mérito aí que vocês já dominam bem. Então, pessoal, o biodiesel é esse aqui, ó. E ele é um éster. A função é éster. Tranquilo? Letra B de bola. Vamos embora. Aí ele vai falar para você da cromatografia, que é um método de separação. Na cromatografia eu tenho uma fase móvel e tenho uma fase fixa. Ele usa a celulose como fase fixa. E a celulose, como a gente sabe que a celulose vem da glicose, né? Da beta-glicose, a celulose tem um punhado de hidroxilas. E aí a água vai e adere a essas hidroxilas. Certo? Então, quer dizer, a água que é móvel fica aderida às hidroxilas que compõem a celulose, que é uma macromolécula. Beleza. Aí, pessoal, aí ele vai colocar essas substâncias aí. Ele quer saber qual é que vai estar movendo-se mais lentamente. O que está movendo dessas moléculas mais lentamente é justamente aquela que associar mais à água. Porque a água vai estar aderida à celulose. E aí, quem é que vai estar mais aderida à água? Quer dizer, não é uma questãozinha bem de orgânica, é uma questão mais de força intermolecular. Quem mais vai aderir à água, quem vai mover mais lentamente, a substância presente na mistura que migra mais lentamente é aquela que vai fazer mais interações com a água, porque essa água vai estar em torno de 22% aderido à celulose. E aí o que vai acontecer, pessoal? Aderiu à água, não vai ter movimentação. Não tem movimentação por causa das ligações de hidrogênio. Quem vai fazer mais ligações de hidrogênio? Aí que eu digo para vocês. Eu coloquei essa questão para você entender uma coisa. Quanto mais grupos funcionais eu tenho, maior ponto de ebulição, maior densidade, maior solubilidade em água, maior número de ligações de hidrogênio com a água. É uma questão que você pode esperar dentro dessa possibilidade de pegar moléculas orgânicas e solúveis em água. Moléculas orgânicas solúveis em água são aquelas que têm o quê? Muitos grupos funcionais, menor quantidade de carbonos na molécula, comparando uma com a outra. Nesse caso, quem mais vai interagir com a água que está interagindo com a celulose é a que tem mais grupos funcionais. Quem é que tem mais grupos funcionais? Capsorubina. Beleza? Que é a alternativa D de dado. Seguindo, pessoal, temos aqui 3. Isomeria. Isomeria constitucional. Isomeria plana. Função, cadeia, posição, metameria e tautomeria. O que é mais provável, o que é possível dessas isomerias? Eu ficaria com a isomeria de posição, tá? E a isomeria de cadeia. Mais assim, né? Certo? As
dentro de uma lógica da prova, mas tudo é possível, qualquer uma das 5. A estereoisomeria, o que é? É a isomeria espacial, que é a isomeria cis-trans, que é a isomeria que mais cai no Enem, e a isomeria óptica, que é aquela do carbono assimétrico, que é o desvio da luz para a direita ou para a esquerda. Beleza? Então, pessoal, olha só. A gente tem uma questãozinha antiga, certo? 2016, que ele coloca aí para você o Bambicol, né? E ele vai estar mostrando aí que é um álcool insaturado, certo? Essa disposição, ó, essa disposição permite isômeros geométricos, ó, cis, isso é cis. Você traceja a linha, olha os ligantes de menor massa do mesmo lado, os ligantes de maior massa por onde a cadeia continua estão do mesmo lado. Então, quer dizer, representação cis, certo? E a outra representação, ele simplesmente jogou para cima os de maior massa e os de menor massa para baixo. Então, a gente não pode vacilar nessas estruturas de traços. Estrutura em traços é o melhor para cobrar isomeria cis-trans. E o Enem sabe muito bem trabalhar em cima disso, porque ele vai te dar uma molécula na prova com representação em forma de hastes, né, ou traços ou linhas, qualquer coisa aí. Então, quer dizer, o Bambicol, ele tem o quê? Ele tem isomeria geométrica, isomeria cis-trans, tá? Certo? A disposição, os dois carbonos obedecem aí, cada carbono tem 2 ligantes diferentes, tá? Tanto para a primeira dupla quanto para a segunda, beleza. E aí, pessoal, ele vai falar o seguinte, ó, considerando essas estruturas químicas, o tipo de estereoisomeria apresentada pelo Bambicol é também apresentada pelo feromônio utilizado no controle do inseto, né? Qual inseto? Olha, pessoal, você já identificou a presença de dupla, você não vai pensar em isomeria, a não ser que essa dupla mude de posição, ele te dá um exemplo aqui, outro aqui, compara ela mudando, a isomeria de posição. Mas a presença da dupla, a primeira coisa que você pensa é a isomeria cis-trans. Então, quer dizer, ó, descarta a primeira, descarta a segunda. A primeira é boa para isomeria óptica, ó, esse carbono é um carbono assimétrico. Esse carbono é um carbono assimétrico, ó. Esse carbono é assimétrico. A terceira tem carbono assimétrico. Essa dupla nem obedece à condição da cis-trans. Perceberam? Por quê? Porque quando você tem isso aqui, ó, os 2 ligantes aqui são iguais, ó. Então não tem isomeria cis-trans. Mais uma vez, de 5 itens, pessoal, eu tenho claramente 3 que não me interessam. 3 que eu descarto. Então, quer dizer, eu vou brigar com quem? Com 2. Mas logo em seguida eu vejo o quê? Que a estrutura que eu tenho nem apresenta insaturação na cadeia. Agora, o último, ele tem o quê? Ele tem hidrogênio, ó. Só que ele representou os 2 para cima. Ah, mas tem a forma trans também? Tem, mas tudo bem, né? Tudo bem. Só que o que está correspondendo lá é a forma cis. E aí eu tenho o quê? Eu tenho a alternativa E, como, né, o ferormônio, que apresenta o mesmo tipo de isomeria que o Bambicol. Beleza? Tranquilo? E está aí uma questãozinha da prova de 2018, onde a gente tem o nitrogênio, o azo composto, ele poderia ser um pouquinho assim, né? Mais amigo aí nessa questão e falar que o azo composto é quando eu tenho um nitrogênio fazendo dupla com outro nitrogênio, e aí vai sobrar uma ligação em cada nitrogênio. E aí ele mostra que a ação da luz pode fazer o quê? O encurtamento e o alongamento, né? Na disposição, não são as ligações que encurtam, mas na distribuição dos ligantes. E aí eu tenho a dupla. O que eu disse, pessoal? A presença da dupla, você logo pensa em isomeria cis-trans. A presença da dupla engessa a molécula. E aí ela dispõe os ligantes numa determinada posição.
olha o que você tem aqui, ó. Nessa primeira molécula, ó, você tem uma disposição dos anéis aromáticos, ou dos dois anéis, numa disposição o quê? Numa disposição trans. Um de um lado, outro do outro. Um no espaço, outro no outro espaço. E isso espalha mais. Se espalha mais, você vai ter um alongamento. Agora, olha nesse aqui, pessoal. O que você tem? Os anéis aromáticos do mesmo lado. Do mesmo lado você tem o quê? Um encurtamento, né? Então, de um lado ela está mais relaxada, que é a forma trans, que a gente já falou isso. A forma trans, ela é mais o quê? A forma trans, ela é mais espalhada. A forma trans, ela é apolar. A forma trans tem um ponto de ebulição menor, porque ela é apolar. Agora, a forma cis, não. A forma cis é aquela toda desarrumada. Por que desarrumada? Porque está tudo de um lado só. Do outro lado não tem nada. Ó, viu só? E assim é quando você tem carbono, ligação dupla entre carbonos. A forma cis é polar. A forma cis tem um ponto de ebulição maior. Fica ligado. E aí ele vem com os itens. Movimento vibracional dos átomos. Não, quer dizer, se você tem grupos, né? Aí não é um átomo que está vibrando e essa vibração não vai alterar essa disposição de estarem um anel para um lado, um anel para o outro lado. Isomerização das ligações, sendo a forma cis do polímero mais compacta. Ó. Essa é a forma cis. Essa é a forma trans. Não é assim? Enquanto tautomerização, longe de tautomerização. Tautomerização é quando um enol transforma num aldeído, um enol transforma em cetona. Ressonância. Tem ressonância? Tem. Você pode ver que as duplas do anel benzênico, com a dupla dos dois nitrogênios, com a do outro anel, tudo está alternado e tem ressonância. Mas isso não vai fazer mudança de posição dos átomos. Né? Quem vai estar deslocando são os elétrons. Você vê que o que está mudando aí é a disposição dos dois anéis. Então, a gente só tem o quê? A cis-trans, né? Para poder relacionar como alternativa correta, que é a alternativa B de bola. A gente trouxe essa reaçãozinha, tá? Que é uma reação de oxidação, tá? Sumiu, 2017. Por quê? Porque estava muito frequente, batido na prova. E essa ozonólise, tá? Ela pode aparecer, é importante. A ozonólise, você tem o alceno, na presença do ozônio. Você mata isso aí numa facilidade enorme, tá? Você mata isso aí. Primeiro, é um agente oxidante fortíssimo. Um oxigênio vem para cá, o outro para cá, pô, mas são três. O terceiro vem para a água. Por isso é que você tem que usar o zinco. Aí o zinco vai reagir com a água oxigenada, porque o terceiro oxigênio vai formar água oxigenada, e aí ela se decompõe em óxido de zinco mais H2O2. Desculpa, mais H2O. O H2O2 já era. Aí você fala assim, mas por que eliminar o H2O2? Porque a gente sabe que H2O2 é muito instável. Ele se decompõe e libera oxigênio. E ele liberando oxigênio, ele poderia oxidar os compostos orgânicos. Mas vamos voltar lá. Olha o que ele fala. Ó, ele mastiga a questão toda, sem problema. Ó, ele fala o seguinte, que a ozonólise, reação na indústria obtida na indústria madeireira e para a produção de papel, também utilizada em escala laboratória, síntese de aldeído e cetona. Então, quer dizer, se eu deixar a água oxigenada, o aldeído vai oxidar e vai virar ácido. E isso não quero. Eu quero a ozonólise para chegar no aldeído. Aí ele ainda fala, ó, para formar acetona, pessoal, eu preciso ter aqui, ó, uma ramificação, ó. Quando eu tenho uma ramificação aqui, ó, nesse carbono, aqui eu tenho uma cadeia carbônica, ó. Quando eu quebrar aqui, vai entrar um oxigênio aqui e vai formar uma acetona. Então, a formação de ramificação de cetonas se dá quando eu tiver o carbono ramificado. E é o que eu vou ter aqui, ó. Porque a reação vai acontecer aqui embaixo, nessa molécula.
aqui você vai ter um carbono, aqui carbono, carbono, ó. Quando você quebrar aí, você já sabe que você vai ter que pegar o ozônio e jogar um oxigênio para a esquerda e um para a direita. E aí vai formar quem? Aí você vai formar, ó, esse composto aqui com 3 carbonos, ó, vai formar uma acetona, que é a propanona. E o outro, que é o anel benzênico, ó, vai formar o fenilmetanal, benzaldeído. Isso é um detalhe. Você vê que benzaldeído não é uma nomenclatura IUPAC, não é uma nomenclatura muito comum. E ele vai pegar justamente a que não é IUPAC. Benzaldeído, que é o fenilmetanal, tá? E a propanona. Certo? Que fica a letra A. Não é assim? A letra A. Benzaldeído e propanona são os produtos formados pela ozonólise dessa moléculazinha aí. Tranquilo? Então tá aí, pessoal. Então a gente encerra as dicas, lembrando que não esqueçam de pilhas, não esqueçam de equilíbrio químico, não esqueçam do deslocamento do equilíbrio, não esqueçam de soluções, não esqueçam do cálculo estequiométrico, tá? É importante, não esqueçam da termoquímica e da radioatividade. São tópicos que com certeza vocês terão um itemzinho na prova. Uma boa prova, um abraço e tchau, tchau.